Fala, investidor! Eu sou o Anderson Costa e nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre o XPCA11, é o Fiagro da XP Asset. Esse fundo que eu falei dele recentemente em um vídeo chamado Top 5 Fiagros, inclusive vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e nos cards aqui em cima. Só que lá nesse vídeo eu falei um pouco superficialmente e o relatório gerencial na qual eu peguei as informações é do mês de março. Então a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre ele aqui e do relatório de abril e inclusive sobre uma de suas operações, um de seus devedores deu problema, entrou em recuperação judicial e a gente vai entender se vai ter algum tipo de problema na entrega de rendimentos ao cotista. Vai ter também outros detalhes importantes sobre esse fundo, então fica até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. E o XPCA11 tem um valor de cota patrimonial a R$ 9,49, mas o seu valor de cota mercado, que ele está sendo negociado no dia 25 de maio, às 14 horas e 30 minutos, a R$ 9,85. Então é isso mesmo, ele está sendo negociado um pouco caro, acima do seu valor patrimonial, com P sobre VP de 1,04. E o seu valor patrimonial total é de 317 milhões e 410 mil reais. Só uma observação que acredito que esse valor vai aumentar, que ele acabou de passar pela quarta emissão de cotas, conseguiu captar um valor, e a gente vai falar assim que entrar no relatório gerencial. E seu último rendimento foi de 13 centavos, e para quem comprou a R$ 9,93, dá um dividend yield ao mês de 1,31%, é uma porcentagem bem alta. E nos últimos 12 meses ele entregou anualmente uma porcentagem de 16,70%. E como eu falei, essa porcentagem de 16,70% é de 12 meses atrás, dos seus últimos 12 rendimentos. Então isso significa que quem comprou um ano atrás a cota, deixa eu ver quanto é que está aqui, o valor da cota, 10 e uma fração, vamos arredondar para R$ 10. Então para quem comprou R$ 1.000 deste fundo, que dá dividido por 10 que dá 100 cotas, então você teria aí ao final de 12 meses, que no caso seria nesse mês, de R$ 1.167. Teria um lucro aí de R$ 167, que dá aí 16,7 cotas, arredondando, dá 17 cotas que você teria gerado se você tivesse comprado 100 cotas desse fundo há um ano atrás, com essa porcentagem de 16,70% que ele entrega. Só lembrando que isso não significa que os seus próximos 12 meses vai ser essa mesma porcentagem que nós conversamos agora, porque o fundo passa por vários tipos de problemas, de momentos, pode ter problema nos seus credores, como houve nesse mês, a gente já vai falar sobre esse problema, pode ter problema também como ter uma possível queda na taxa Selic, que vai influenciar os fiagros que são ligados a maior parte em taxa Selic, no CDI, então tudo isso tem que ser visto dessa forma. Porque é uma média, pode ser uma porcentagem maior, mas também pode ser uma porcentagem menor. Aqui mostra seus últimos rendimentos, ele vinha entregando 14 centavos, entregou constante 14, depois ele ficou variando aí em 13 centavos, 15 centavos. E o fundo tem uma quantidade boa de cotistas, de 51.306, é considerado uma quantidade boa comparado a outros Fiagro. E entrando aqui no relatório gerencial, a gente já vê de cara o comentário do gestor que ele fala sobre a quarta emissão de cotas que foi finalizado e captou 134 milhões de reais, bem abaixo do que queriam. Eu não lembro o valor exato no fato relevante, se eu não estou enganado, eles queriam captar em torno de 600 milhões de reais, 600 ou 700. Era um valor acima de 500 milhões. Captou bem abaixo, 134 milhões, mas com esse valor ele vai conseguir diversificar, comprar outras operações de CRA e com certeza vai fazer alocações aí buscando o retorno ao cotista, como ele mesmo comenta aqui no relatório gerencial. E sobre a operação que deu problema no fundo, o gestor comenta a respeito do pedido de recuperação judicial por parte da usina Ester, que é 1,6% do patrimônio líquido do fundo. E com essa recuperação judicial por parte da usina Ester, logicamente que não vai ter pagamento da dívida ao fundo. E aí o impacto correspondente a esse não pagamento dá aí 0,0015 por cota. Então não haverá uma perda significativa
nos proventos que é entregue mensalmente aos cotistas. Agora, olha só, observa aqui comigo. A gente viu que a usina Esté tem 1,6% do patrimônio líquido do fundo e houve um problema. Você já imaginou se essa porcentagem fosse maior, fosse 10, 12%? Então, essa que é a importância da diversificação das operações, diversificação da carteira de um fundo, não só do XPCA 11, mas dos fundos imobiliários do modo geral e até mesmo de você, de poder diversificar sua carteira, que a intenção disso é que você reduza o seu risco. Claro que aqui na carteira do fundo ele tem algumas concentrações, 10%, 9%, mas como ele acabou de fazer uma emissão, vai ser alocado esse patrimônio que foi adquirido com a emissão, então com certeza essas porcentagens elas vão diminuir e vai ficar um fundo com uma carteira mais diversificada. Porque se é uma operação que tem 10, 12% do fundo, com esse valor aqui por cota, com certeza ia dar em torno de 12% ia ser 1 a 2 centavos. Então, o fundo está entregando 13 centavos, você já ia receber só 12, 11 centavos, e aí seria um prejuízo bem maior. Falando sobre diversificação, em breve eu vou postar um vídeo falando sobre qual a quantidade ideal de fundos imobiliários que você deve ter na sua carteira, para você entender de uma vez por todas quantos FIIs eu devo ter na minha carteira. Então, para você que não é inscrito, se inscreve para não perder esse vídeo. Tem outros vídeos com muitas informações e com certeza vai agregar no seu conhecimento sobre fundos imobiliários. E para quem já é inscrito, já aproveita e deixa aquele like e fica só aguardando o vídeo ser lançado. E continuando aqui no relatório, nessa imagem tem a diversificação em relação ao tipo de segmento dos credores que tem no fundo, onde é o ramo dos inquilinos, e vemos que quase metade é com produtores rurais, que é 46,6%. Temos aqui nessa imagem a composição da carteira do XPCA 11, que 93,2% do patrimônio líquido está em CRA, que é o grosso do fundo, 3,9% em FDIC, bem pouco, e tem em caixa aí 2,9%. Mais adiante vemos o gestor falando de um modo geral sobre o cenário macroeconômico do ramo em que os credores trabalham, no caso da soja, sobre a demanda mundial, os valores por saca, fala sobre o milho, fala também sobre o boi gordo, do açúcar e etanol. Essa parte aqui eu vou passar bem rápido, mas se você quiser dar uma lida, você pode estar pausando o vídeo e lendo. Mas aqui na frente temos por região onde estão os seus devedores do XPCA 11. Vemos que ele é bem diversificado por estado, são 16 estados que os seus credores estão distribuídos. E destaque é o Mato Grosso com 40,5%. E um ponto muito importante para você observar em um relatório de um outro Fiagro ou então de um outro fundo imobiliário é sobre os seus indexadores que estão ligados às suas operações. Olha só, aqui no relatório a gente observa que 85,6% das operações do XPCA 11 é ligado ao CDI e 14,4% é ligado ao IPCA. E como todos sabemos, e se você não sabe disso, vai saber agora, que a maioria dos fiagros, quase todos, são ligados a 100% ao CDI. Alguns fiagros ainda têm um pouco de IPCA, como é o caso aqui do XPCA 11. Agora, olha só, vou colocar aqui na imagem porque o relatório que nós estamos vendo é do mês de abril como referência. Vou colocar aqui agora o relatório do mês de março para você ver que essas porcentagens eram totalmente diferentes. Tinha um pouco mais de CDI e tinha um pouco menos de IPCA. Então, vendo isso, a gente pode perceber que os fiagros começaram a ter movimentos para ter mais operações ligadas ao IPCA e reduzir as suas porcentagens em CDI. E qual o motivo disso? É porque para uma possível queda na taxa de juros, uma possível queda na taxa Selic, como eu vou colocar algumas notícias de alguns sites sobre investimentos que já vêm antecipando sobre isso, e com certeza os fundos, do modo geral, começaram seus movimentos para antecipar a uma possível queda. Mais à frente no relatório, aqui o gestor coloca os movimentos do mês e a gente pode ver os dois CRA que foram adquiridos pelo fundo, um de 15 milhões com IPCA mais 8,25 e o segundo um pouco menor de 3,30 milhões ligados com IPCA mais 9,25. São taxas bem altas, com certeza vai
gerar um bom rendimento ao fundo. E aqui o fundo coloca o book de operações do fundo, né, que é a lista de devedores que o fundo possui. Aqui a gente vê a usina Esté com 1,6%, que nós já conversamos anteriormente, e mais aqui também a gente consegue ver os dois CRA que foram adquiridos no mês de abril, que foi a BRF, que dá 1,1% do patrimônio líquido do fundo, e essa AVB, que é 4,8% do patrimônio líquido do fundo. E sobre o que eu falei no meio do vídeo de que eu vou postar um vídeo sobre qual a quantidade ideal de fundos imobiliários em uma carteira. Para você não perder esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para ser lembrado desse vídeo. E para você que já é inscrito, dê aquela curtida e ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Esse foi o vídeo sobre o XPCA11 Fiagro da XP. Valeu e até o próximo vídeo.